Alguém precisa dar um choque de realidade, mandar a realidade aqui, antes que as discussões fiquem, vamos dizer, no campo da loucura. Eu acho que é bom pra todo mundo, por exemplo, que o trabalhador possa tirar 2 dias pra descansar. Acho que é melhor mesmo. Agora, alguém aqui quer falar sobre trabalho por hora e fracionado? Como é nos principais países do mundo? Essa é uma discussão, eu volto a colocar, que não é uma discussão para crianças. Essa proposição não é séria, porque qualquer proposição hoje, num país em que as pessoas estão pobres, as pessoas estão vivendo na informalidade, que para você se sustentar para além dos auxílios do Estado, além de ganhar pouco, você precisa trabalhar muito, e imaginar que reduzir carga horária, justamente num emprego CLT, que é aquele formalizado, não é o caminho, infelizmente. Brasil, a gente precisa sempre lembrar, o Brasil é um país pouco produtivo, com uma educação horrível, com uma população com uma escolaridade baixíssima, com o sistema nosso de educação péssimo, com todos os gargalos possíveis e imagináveis em termos burocráticos, em termos de entraves para obtenção de dinheiro, com juros que são altos e continuam sendo altos, ou seja, com energia cara e pouco disponível, basta ver que você tem queda de energia o tempo todo, com infraestrutura rodoviária horrorosa, ou seja, produzir, trabalhar aqui, qualquer tipo de atividade econômica brasileira não é competitiva, nossa produtividade é baixa, a qualidade da nossa mão de obra é baixa, nós estamos muito pobres, boa parte da população tem que ser bancada através de auxílios e bolsas, aí você vai pegar o pouco que nós temos de atividade produtiva formal e você vai ficar dificultando esse tipo de trabalho. Me parece a ideia mais absurda. E me parece, e esse é o problema, tá? Que nós ficamos nos comparando com países europeus, países de primeiro mundo, e esquecemos, infelizmente, qual é a nossa posição no mundo, que é uma posição horrorosa, que são decisões erradas que o eleitor brasileiro tomou ao longo da sua vida, decisões estúpidas, tocadas por homens públicos fracos e estúpidos, que nos legaram a uma situação horrorosa. Então nós estamos nessa situação horrorosa de muita pobreza, e nós somos um país muito pobre, um país profundamente favelizado, com todos os problemas que a gente já listou, e que agora quer discutir diminuição de carga horária. Ora, meus amigos, quem está discutindo isso é quem já cruzou a arrebentação. Nós somos um país em desenvolvimento que não está se desenvolvendo mais. Tá? Então, assim, alguém precisa dar um choque de realidade, mandar a realidade aqui, antes que as discussões fiquem, vamos dizer, no campo da loucura, no campo da abstração. Tá, assim, o papo no campo da abstração não vai rolar. Se a gente for ficar falando de um Brasil ideal, não, porque vai cair. As pessoas prevendo, tá? Eu vejo gente comentando, não, porque a produtividade vai aumentar. Onde que a produtividade vai aumentar? Assim, vocês sabem quais são os negócios mais impactados por isso? Tirando alguns negócios que são grandes, vou dar um exemplo, hospitais, etc. A maior parte são os maiores empregadores do Brasil, que são os pequenos e microempreendedores. Que esses são os grandes contratantes no Brasil. Esses são negócios que não dispõem de muito crédito, que estão, inclusive, com grandes problemas de operação, que vão ter aumento de impostos, porque o setor de serviços vai sofrer aumento de impostos com essa reforma que teve, que, volto a colocar aqui, contam com um tipo de trabalho que é necessariamente formalizado na maior parte dos casos. Eu tô falando de padarias, tô falando de restaurantes, tô falando de botecos, bares, tô falando de todo tipo de loja, e que não podem, eu volto a colocar aqui, dada as circunstâncias da economia brasileira, não podem ter eles, enquanto os maiores empregadores do Brasil, a sua vida tão atrapalhada. E assim, o Estado fica atrapalhando a vida deles. Existe essa relação, especialmente para quem tem esses negócios que contratam extensivamente as pessoas. O tal do regime 6x1, ele já existe há décadas e agora ele está sendo chamado, volto a colocar aqui, de escravidão, inclusive por pessoas de direita. Não, esse regime é uma escravidão. Veja só, eu acho que é bom para todo mundo, por exemplo, que o trabalhador possa tirar 2 dias para descansar. Acho que é melhor mesmo. Há muitos setores na economia em que as pessoas folgam folgam sábado e domingo. Isso é normal. Aqui no escritório, por exemplo, a gente não precisa ter trabalho presencial de sábado e domingo, mas por muitas vezes teve trabalho presencial de sábado e domingo, sim. Depende das circunstâncias. Por vários momentos na história do MBL a gente teve trabalho presencial pelo menos de sábado. Hoje em dia não precisa tanto. Mas em outros lugares, outros negócios necessitam. Vou dar um exemplo. Uma loja ou um restaurante popular, ele precisa ficar aberto praticamente todos os dias da semana. E aí você vai ter regimes de contratação que, dado a formalização, dado essa questão da CLT, eles acabam apelando para o 6x1, que é a divisão da carga de total de trabalho de 44 horas em 6 dias diferentes. Isso existe? Isso poderia ser diferente? Olha, se a gente não dependesse da CLT e tivéssemos um tipo de trabalho que é o padrão, qualquer brasileiro que mora fora do Brasil pode colocar aí no chat, que é o modelo de contratação por hora trabalhada.
Você vai, por exemplo, o brasileiro vai para os Estados Unidos, vai trabalhar no McDonald's, vai para a Europa, vai trabalhar em qualquer lanchonete. Você chega lá pra lanchonete, se apresenta, o cara fala, olha, aqui tá minha escala de trabalho. Eu tô precisando agora de alguém pra fazer o horário das 3 às 5 num sábado, das 9 da manhã ao meio-dia no domingo. Você pode? Ah, posso. Aí ele te contrata por hora e o salário é pago por hora. Com essa flexibilização, você pode ter, por exemplo, pessoas que trabalham durante a semana no regime 5x2 e a empresa contratar, por exemplo, jovens que podem fazer o trabalho fracionado no fim de semana. Agora, alguém aqui quer falar sobre trabalho por hora e fracionado? Como é nos principais países do mundo e que facilita a inserção do jovem no mercado de trabalho, a formatação de maneiras de trabalhar, de ciclos de trabalho diferenciados para uma pessoa. Às vezes o cara, ele estuda num determinado horário, mas ele pode trabalhar em outros horários. Aí ele trabalha num restaurante, num bar aqui, e depois ele faz um Uber ou entrega alguma coisa, o cara compõe. É isso que acontece na maior parte dos países desenvolvidos. E em desenvolvimento também. A gente tem esse método da CLT que gera esse engessamento absurdo. Esse engessamento faz com que você fique preso. Que aí pra você, por exemplo, vamos supor que você obrigue, não possa ter a pessoa trabalhando no sexto dia. O que a empresa vai fazer? Ela vai ter que contratar mais uma série de funcionários para poder substituir aquilo. Quando é um aumento fica um aumento desproporcional de gastos com mão de obra. Eu vi gente propondo assim, não, mas e se fizer uma hora extra? É que não é hora extra, pessoal. Hora extra significa, literalmente, horas extra de trabalho para além das 44 horas semanais. São horas extra de trabalho para... Aí você quer o quê? Que pague um adicional? Em todos os casos que as pessoas estão tratando nesses termos, é uma transferência de recurso do pequeno e médio empresário, também vai para o grande, mas esse sabe se defender, tem lobby, e esse, dado que os grandes empresários brasileiros trabalham com oligopólios, repassa o preço para o consumidor, isso vai virar inflação, ou... no caso do pequeno empresário, você acha que vai o quê? Você vai transferir a renda dele para os funcionários. Não vai ser isso, porque muitos vão fechar, muitos não vão se adequar. A economia é um negócio dinâmico. E não tô falando assim, vai ser uma catástrofe. Não, cara, você vai ter as consequências negativas de você estar esfolando quem trabalha e produz, apertando com uma legislação cada vez mais restritiva. Essa é uma discussão, eu volto a colocar, que não é uma discussão para crianças. Porque a gente está falando aqui do Brasil, que é um país, a gente precisa colocar aqui, com baixíssima produtividade, é um país em que grande parte da população, e esse é o ponto mais interessante da discussão, não está submetido a essa discussão. A grande parte da população não está submetida a essa discussão. Ela está submetida à seguinte situação, uma informalidade quase total e completa, gente que vive para além inclusive da economia metrificada, gente que vende um produto aqui e ali, é o vendedor do bolo de pote, é a mãe que cozinha e vende o negócio para fora, o cara que entrega a marmita, bicos e vendedores ambulantes. Essas pessoas, qual é a escala de trabalho delas? Elas não têm, elas estão tentando sobreviver. Aí você tem todo mundo que é PJ, você tem os pequenos empreendedores, você vai somar aí gente que trabalha com aplicativo, você tem toda uma economia para além da CLT. E essas pessoas, vocês sabem quais são as escalas? Sabe qual é a escala de trabalho do motorista de Uber? Ninguém tá tratando disso. Estamos falando de uma coisa um tanto quanto específica. Então, assim, o Kim já tratou disso, a gente estava comentando de ter um projeto para tratar deste tipo de assunto de uma maneira racional. Falar apenas em, vou penalizar pequenos e médios negócios sem nenhuma contrapartida, porque agora esse tema foi transformado num cavalo de batalha, é penalizar quem não deve ser penalizado. Definitivamente. Agora, flexibilizar, eu acho sensacional. Flexibilizar um mercado de trabalho brasileiro para ficar os modos americanos, que esse tipo de discussão é uma discussão menor, especialmente para as pessoas que, volto a colocar aqui, que estão iniciando suas carreiras ou que trabalham em ofícios de baixa remuneração, eu acho que é mega necessário. E aí é o seguinte, a direita tinha que levar essa conversa para estes termos. Porque se a conversa ficar nos termos de briga patrão contra funcionário, e penaliza um aqui, não sei o que... Esquece, vocês estão jogando o jogo da esquerda, vocês me desculpam, se vocês querem levar a discussão nesses termos, nós não vamos levar. A gente tem que levar dentro da outra lógica que eu coloquei aqui, que é da flexibilização. E a verdade é o seguinte, a tal da CLT, nesse sentido, tá caindo de maduro. Vocês estão na prática, se uma coisa dessas passa, e o Lula tá falando em querer passar, vocês vão jogar as pessoas na informalidade, porque basicamente os negócios não vão ter como contratar em outros métodos, se não houver uma flexibilização. Não havendo uma flexibilização, em outros meios. E aí entra uma outra coisa que eu acho que é um negócio bem interessante. Eu acho que a vida urbana, a vida de um trabalhador urbano mal remunerado,
numa cidade como São Paulo, numa cidade como Rio, numa cidade como Belo Horizonte, ela é horrorosa. Ela é horrorosa. Mesmo para quem mora em lugares centrais já é difícil. Imagina você ser um trabalhador com uma remuneração baixa, que você mora numa periferia da cidade, aí você vai trabalhar, por exemplo, numa loja. Você é uma mulher, você vai trabalhar numa loja de roupa, numa região mais central da sua cidade. Você pega 2 a 3 conduções, debaixo de sol, num calor do cacete. Você mora longe, você vai ganhar pouco. Então você vai gastar boa parte do teu dia no trânsito, indo e voltando. Você vai ganhar pouco. Tua vida é uma desgraça. Tua vida é uma... Você não consegue fazer algum tipo de... estudar algum negócio, fazer... Sim. É uma desgraça. E você, para você poder se manter, você tem um método de contratação que vai comprar as tuas horas do teu mês de uma maneira inteira, que é o método CLT. E nessa divisão, se a loja também quer ficar aberta, você tem que entender que a loja não é vilão nessa história toda, a loja, o restaurante, o bar, qualquer coisa, eles vão precisar se adequar, fazer o regime de contratação dele dentro do regime que é CLT. Ah, essa pessoa que vai trabalhar, passa o dia inteiro dela, horrível, chega, trabalha e volta para casa dela, cansada, vai voltar no sábado, depois o que vai fazer? Vai arrumar as coisas da casa dela, no domingo vai ter um dia livre com a família, essa pessoa vai ficar cansada. Então é sim um tipo de vida penoso. E é um tipo de vida penoso porque a vida urbana num país pouco produtivo, pobre, sem investimento em infraestrutura como o Brasil, ela é penosa. Essa pessoa, vamos contar os outros percalços que a turma do PSOL não vai lembrar. Essa pessoa também indo pro trabalho, pode ser que roubem o celular dela. Essa pessoa paga impostos escorchantes na hora de comprar os produtos mais básicos de sustento dela. Porque nós temos um sistema tributário que penaliza o consumo. Então a pessoa gasta quase toda a renda dela com consumo, ela vai se ferrar ao longo do processo. Essa pessoa, ao longo do dia dela, vai passar por um sistema de transporte que quase não é discutido no Brasil, as modalidades de contratação, porque há um debate interditado sobre como funciona essa questão de empresas públicas de ônibus, empresas de transporte, etc. Quase em nenhum lugar do Brasil, tirando São Paulo, um pouquinho o Rio, essa pessoa vai dispor de metrô. E quando tem metrô, o metrô quase sempre está abarrotado. Então, não é só a escala, a vida da pessoa inteira é uma desgraça. E por que essa vida é uma... Porque nós, e esse é o ponto, estamos vivendo num país que é absolutamente pobre. Pobre, com baixa produtividade. A gente precisa sempre levantar, a produtividade de todo mundo ali é baixa. Com infraestrutura horrorosa, com insegurança jurídica. E aí, dentro desse contexto todo, levantam uma pauta que fala, tá aqui, ó, esse é o grande problema. Não é esse o principal dos problemas. Nós vamos vir com o nosso tipo de proposta, que envolve necessariamente flexibilização, porque no mundo desenvolvido e no mundo em desenvolvimento, esse tipo de trabalho simples, que essa trabalhadora que vai trabalhar na loja está, vamos dizer, envolvida, esse é o trabalho justamente flexibilizado. Esse é justamente o tipo de trabalho que ela consegue compor de uma maneira mais simples, que o lojista consegue compor de uma maneira mais simples. E você não precisa desses regimes extensivos de contratação. Porque não é necessário para a empresa. Na verdade, lá, deixa eu comentar um negócio, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um regime, no fim do dia, até para indústrias ou pequenas indústrias, que você consegue fazer composições de horário de carga de trabalho. Obviamente existem acordos sindicais lá, especialmente em determinados estados, com determinados setores, que você tem algum tipo de rigidez. Mas até para a parte industrial, você tem flexibilidade. Aqui, nem na parte de serviço, o serviço mais simples, com valor mais baixo, agregado, você não tem essa flexibilização. E a ausência de flexibilização faz com que o contratador não tenha meios. Pô, mas se eu trabalhar menos, provavelmente eu vou ganhar menos, né? Porque não tem sentido o restaurante que eu trabalho, a loja que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, ter menos horas trabalhadas de todo mundo e continuar pagando o mesmo salário. Especialmente dado que ela vai ter que contratar outras pessoas para manter a sua operação, para manter o faturamento igual. Essa empresa está sendo penalizada. Pessoas que vão ser penalizadas, pessoas que já estão há muito tempo dentro de uma determinada empresa e têm um salário mais alto, que você vai tendo dissídio, você vai tendo os reajustes, essa pessoa começa a virar um fardo, é mais fácil para a empresa demitir ela e contrata um cara novo. Isso vai acontecer. Contrata um novo, contrata um aprendiz e vai. Então as pessoas que estão há mais tempo ocupando essas posições, elas começam a se tornar um fardo. Outras coisas que essas empresas vão fazer. Vamos dar um exemplo? Os pequenos comércios nas cidades grandes, mas mesmo no interior. Eles começam, dado que eles não têm capacidade de automação, capacidade de transferir por escala, por exemplo, da operação, esse gasto, ou diluir ele dentro de um faturamento maior, eles vão ter condição de competir contra redes maiores. Aí a própria esquerda fica, e a destruição dos pequenos negócios. Eu vi gente do PSOL reclamando que tem uma rede chamada Oxo. Quem já viu? Digite onde você já viu essa rede na sua cidade. OXXO.
que a Osho está destruindo todas as padarias, todas as lojas. Sim, a Osho provavelmente consegue, através de automação, redução de diluição de custos através de escala, sobreviver a uma mudança que diminui a carga de trabalho. Agora, a padaria, a loja, ou ela vai aumentar o custo e repassar, ou ela não vai aguentar a concorrência. E essa é a dinâmica. Então, é importante as pessoas terem isso, porque as pessoas estão sendo levadas a um tipo de discussão que é, em si, uma discussão que tem um grupinho delas. Então pensemos, então, já que vocês querem falar nisso, nesses termos, né, pensemos uma flexibilização. Contratação por hora, especialmente para jovens. Para muita empresa isso resolve o assunto. Contrate por hora, a pessoa vende a hora de trabalho dela. Aí as empresas fazem as composições, aí você vai ver, vamos dizer, as pessoas tendo maneiras, por exemplo, de compor seu horário de trabalho, os jovens ingressando nesse mercado de trabalho também. Isso é uma maneira, pensando no jovem, que precisa se inserir economicamente, isso é uma maneira de tornar o jovem mais competitivo. Porque uma coisa que o jovem vai ter mais do que uma pessoa mais velha é flexibilidade. Nos Estados Unidos, o trabalhador, ele tem a noção do valor hora dele. Ora, eu sou um cara que não tem uma formação muito alta, meu valor hora como encanador é tanto. Meu valor hora como pedreiro é tanto. Meu valor hora trabalhando num posto de gasolina é tanto. Meu valor hora como garçom é tanto. O brasileiro já chega lá e se adapta à questão do valor hora. Pum. E ele vai entendendo, ele vai querendo cumprir a quantidade de horas que ele quer trabalhar na semana dele com os empregos que ele consegue juntando. Às vezes ele consegue com um, às vezes com dois, às vezes com três. O que houve no Brasil agora com a galera que é motorista de aplicativo, e se você é motorista de aplicativo, tem um parente, digite um, se você vai concordar que isso está acontecendo, é que vários brasileiros começaram a entender quanto é o valor da hora dele. Porque um motorista sabe que, ora, eu trabalhando 1, 2 horas pegando o cliente, eu sei quanto eu faturo. Mesma coisa com o motorista, com o entregador. As pessoas começaram aí a pensar na hora do rendimento hora dele. E começaram a fazer contas. Pô, vale mais a pena eu ser motorista de aplicativo ou eu gastar 2 horas do meu dia me deslocando daqui para outro lugar para pegar para ter um emprego formal, por exemplo. Muita gente fez esse cálculo. E muita gente começou a fazer esse cálculo nestes termos. Que é o termo do trabalho hora, do seu valor hora. E pensar em como otimizar seu valor hora. Porque, veja só, a ideia do valor hora faz com que você esteja permanentemente negociando o valor do teu trabalho, o valor da tua hora. E você pense como agregar valor a ela. E como você tomar a decisão mais racional para que você otimize seu ganho em hora. Quando você é contratado CLT, você faz uma negociação e espera que ela dure por muito tempo. Depois você faz outra negociação. Você torce para que o sindicato faça uma outra negociação do seu trabalho. Você tem, vamos dizer, menos etapas de discussão do seu valor hora. Enquanto que em lugares com maior liberdade laboral, você trabalha, você busca, é do teu interesse direto, aumentar o valor hora porque você está permanentemente negociando esse valor hora. Entendeu? Essa é uma lógica, inclusive, emancipadora por parte do capitalismo em outros lugares, que permite essa flexibilização e cria esse tipo de mentalidade. E nós vemos o quê? Esta é aquela coisa que, desculpa eu repetir uma quase platitude liberal, você vê o fluxo de pessoas saindo de economias mais reguladas em termo laboral e indo para lugares menos regulados e mais flexíveis, ou pessoas de lugares flexíveis indo para lugares mais regulados? Porque se a gente não entende isso, a gente vai ficar só tateando. Aí você vai entender assim, nossa, a grande preocupação do brasileiro, de um lado, é que ele não consegue, que ele é escravizado nesse regime aí, mas ao mesmo tempo, milhões e milhões de outros brasileiros estão indo para a informalidade e estão trabalhando mais do que isso. O que é curioso. Então, existe o quê? Brasileiros que estão indo para a informalidade e se submetendo voluntariamente a uma escravidão? É isso? Então, brasileiros estão voluntariamente, de um lado, na informalidade, se submetendo a uma escravidão. Assim, escolhendo. E do outro lado, outros apontam que o problema é que a jornada que o 6x1 é o grande problema. Aí quem vai ter que tratar esse assunto com racionalidade? Quem, senhor Rafael Almeida Riso? O MBL. É a gente, a Geni. É a Geni. Aí taca a pedra na Geni. Só que cansa, né? Cansa, porque tem que fazer essa live aqui com vocês xingando. Só que ele assim, é isso aí, ó! É escravidão, vamos reduzir a jornada! É isso, muita gente quer que a gente vá aderir ao Oba-Oba. Nós não vamos aderir ao Oba-Oba. Nós não podemos aderir ao Oba-Oba, porque nós pretendemos um dia governar o Brasil. E governar pressupõe ter responsabilidade. Responsabilidade.
E aí vocês vão ver a gente ser responsável durante a trajetória também. Porque ser moleque é durante a trajetória e só comprar o que é bonitinho, o que é gostoso, é muito fácil. Muito fácil.